Oi, 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 turminha! Oitavo ano, tudo bem com vocês? Bora lá para mais uma videoaula? Hoje com o predicativo do objeto. Nós vimos aí nessas últimas aulas, né, sobre o predicativo do sujeito. E me perguntaram se eu só podia ter o predicativo do sujeito. Eu falei que não, né? Dei alguns exemplos. Então hoje, com a nossa aulinha, nós vamos, né, rever aqui, né, aprender um pouco mais sobre o predicativo do objeto, com mais alguns exemplos. E continuaremos em nossas matrizes, exercícios, na nossa próxima live, né, nas próximas videoaulas. Então, o predicativo do objeto é o termo que modifica o objeto, né, o direto e indireto. Isso aqui nós não vimos ainda, objeto direto e indireto, veremos mais para frente, atribuindo-lhes características. Por exemplo, o juiz julgou o réu inocente. Veja que aqui eu tenho um verbo significativo, né, o julgou. Esse aqui, ó, será o meu objeto direto. Não vou entrar em detalhes ainda não, tá? Mas ele julgou o réu o quê? Inocente. Então, quem era inocente? Quem era inocente não é o sujeito juiz, e sim o réu, né? O que vai completar este verbo aqui. Então, o réu é que foi julgado pelo juiz inocente. Então, esse adjetivo aqui, ó, junto com esse verbo significativo, nós vamos chamar de predicativo do sujeito. Vocês têm que ter cuidado para não misturar aí quando for simplesmente uma qualidade, né? Que vai ser chamada de adjunto nominal, que também veremos mais para frente. Todos o chamavam de preguiçoso. Né? Se eu falasse que ele é preguiçoso, seria predicativo do sujeito, ele é. Mas como todos o chamavam, então chamavam ele. Eu não vou falar chamavam ele, né? De acordo aí, né, com a nossa gramática, vai ficar incorreto. Então todos o chamavam de preguiçoso. No caso, quem era preguiçoso? Era todos ou era ele? Era ele. Então todos chamavam ele de preguiçoso. O preguiçoso vai dar qualidade para esse termo que vem depois do verbo. E o verbo chamar é um verbo significativo, né? Nós vimos que são os verbos que indicam ação. Então é um verbo significativo. Então o predicativo do objeto é o elemento que atribui uma característica ou estado, né? Estado ou qualidade ao objeto. Ele ocorre quando o verbo é de ação, né? Um verbo significativo. Exemplos. O professor deixou João desconsolado. O professor é o sujeito, deixou é o verbo. Deixou quem? Deixou o João desconsolado. E quem ficou desconsolado foi o João. Então aqui a nossa setinha, o desconsolado agora vem para o João. Ele é que está desconsolado. Então esse aqui, ó, seria o objeto direto, tá? Ele vai estar ligado ao verbo diretamente. Já falei, veremos isso um pouco mais para frente. Acho, né? Eu acho as suas aulas fantásticas. Eu acho as aulas. Então, o que são fantásticas? São as aulas. Então, esse fantástico aqui, esse adjetivo, está completando aulas e não, né, está me referindo aqui ao sujeito eu. Lembre-se, essa dica é importante, turminha, tá? Depois passem sempre o caderno, que isso aqui é importante. O predicativo apresenta, o predicado, né, no caso, apresentar dois núcleos. Por quê? Um deles é o verbo, né, que é um verbo significativo. Então, quando o verbo é significativo, ele é o núcleo do predicado. Mas como aqui eu tenho um predicativo, o predicativo não é o nome, que também é núcleo, então neste caso, ó, eu até chamo esse predicado de predicado verbo nominal. Então, um núcleo é o verbo, né? Então ele é verbal, o núcleo é o verbo, e o outro núcleo é o nome, que é o predicativo. Então, mais para frente também o predicado verbo nominal, né? Então ele apresenta dois núcleos. Um é o verbo significativo, atenção para isso aqui, ó. Porque se o verbo for de ligação, predicativo é do sujeito. Um verbo significativo no outro, né? Um nome, que é o predicativo. O público considera o espetáculo excelente. O que é excelente? É o espetáculo. O sujeito, né? O público. Aqui eu tenho um verbo significativo. Considera, né? Aqui, ó, verbo considerar. Um verbo significativo. Tirei aqui o sujeito, o público. Né? Separei aqui. O que nós temos para o sujeito, então, para o predicado? Considera o espetáculo excelente. Tudo isso aqui, né? É o predicado.
E excelente é o predicativo do objeto. Por quê? O excelente está se referindo ao termo espetáculo, né? Considera o que? Este o que seria o objeto direto. Ou seria, não é, né? Um objeto direto. Então, quem considera, considera algo. Isso considerou o espetáculo. E como que ele considerou? Ele considerou excelente, tá? Então, para ter uma ideia aqui desse predicativo do objeto, da ideia assim de um verbo, né, uma ação, mas ao mesmo tempo como se fosse, eu tivesse além dessa ação, uma opinião. Né? O sujeito pratica uma ação, mas ao mesmo tempo vai ter uma, assim, como se fosse uma opinião. Achou, considerou, julgou, julgou o réu inocente, julgou o réu culpado. Então, além de fazer essa ação, dá a entender aqui uma opinião, tá, do sujeito sobre algo. Certinho? Não deixe de estudar. Qualquer dúvida, né? Trazer pra gente nas lives, pra gente, né, falar sobre o assunto, debater, tirar as dúvidas. Não deixe de participar das nossas lives, né? E com atenção, não esquecer de assinar a lista de presença. E o que eu gostaria, gente, de reforçar, de pedir mesmo, durante as lives, vocês prestarem bastante atenção e trazer as dúvidas, porque é muito importante. Essas dúvidas não podem seguir adiante, nós temos que saná-las agora, porque a matéria, uma vai dependendo da outra, cada conteúdo vai dependendo do outro, nós estudamos anteriormente. Então, qualquer coisinha que vocês tiverem dúvida, que não entenderem, não tem problema, é só me perguntar, tá? Na live, porque na videoaula eu estou aqui falando. E na live nós temos ali a oportunidade, né, de estarmos, né, juntos, apesar da distância, estarmos juntos e vocês tirarem as suas dúvidas. No mais, beijos, fiquem com Deus.